Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao Fórum FNAC. Em primeiro lugar, queria agradecer à FNAC por nos ter convidado e ter convidado aqui o Walter Ugumem a apresentar o seu mais recente romance, As Doenças do Brasil, e queria também agradecer-vos muito por terem comparecido e por estarem aqui para saber mais sobre este romance. Também à audiência aí em casa, queria agradecer-vos por estarem a ver esta conversa e esperamos que valha a pena. Walter, boa tarde. Boa tarde, Nuno. Olá. Obrigado também à FNAC, obrigado a todos por terem vindo e é um prazer estar aqui. Devo dizer que sinto-me um bocadinho atrapalhado porque estou todo amassado e agora eu nestas situações lembro-me sempre da minha mãe que me disciplina as camisas e acho que não estou à altura de fazer a minha mãe de ter orgulho. Mas pronto. Pode ser que não reparem assim à distância. Acho que estamos aqui um bocadinho peixes no aquário, está aqui esta distância de segurança, não é? É assim muito pandémico. E depois esta coisa agora de se filmar, não é? Vocês não estão a ver quem está aí a casa, mas... Transforma os espaços do fórum em outra coisa, não é? Parece que estamos meio televisão. Tu agora és um apresentador de televisão, estás a ver? Basicamente. Vou tentar não fazer assim nada muito domingo à tarde e saltar, porque pronto, a ver se nos contemos aqui um bocadinho e se falamos então das doenças do Brasil. Mas eu não prometo portar-me tão bem quanto tu. Ok, vocês viram que eu tentei e ele é indisciplinável. Falando em indisciplinável, Walter, a tua linguagem cada vez mais é muito indisciplinada, no sentido em que a tua poética e a poética que aplicas neste livro parece que não consegue ser domada pelos ditames normais da sintaxe e da gramática. Como é que tu explicas isso? Eu interessa-me muito e cada vez mais que escrever seja para a caminho de uma coisa nova, ou seja, talvez eventualmente toda a vida tenha querido isso, mas envelhecer ajuda-nos a perder os medos, eventualmente a conhecer estratégias, a dominar um pouco melhor as estratégias para chegarmos mais perto dessa intenção de instalarmos uma língua que que nos faça sentir uma certa novidade. É óbvio que eu só sei escrever em português, eu entendo outras línguas, mas nunca o suficiente para nem para os e-mails. Seca-me escrever e-mails em inglês ou espanhol ou francês, e por isso as minhas amizades internacionais só acontecem se as pessoas souberem, se as pessoas de facto atenderem telefones, porque se por escrito não tenho paciência para ser amigo. E isto quer dizer o quê? Que dentro da língua portuguesa o que eu quero fazer, o que é a intenção fazer, é perturbá-la o suficiente para termos a sensação de que a nossa própria língua se torna estrangeira, não é? Que ela se desdobra para uma mundividência que nos deixa sem referências ou que nos deixa inseguros, que é o que nos acontece quando estamos diante verdadeiramente de uma língua que não dominamos, uma língua estrangeira. De algo novo. Que vamos entendendo algumas coisas, temos padrões que eventualmente são universais e com os quais nos podemos balizar, mas não estaremos nunca absolutamente confortáveis. E eu quero eliminar o conforto na leitura dos livros, quero que não seja possível o conforto absoluto. E tu começas logo, quem ainda não tiver lido este romance, verá que tu começas logo com esta perturbação, tanto na linguagem como na mundividência, porque nós, na nossa maneira de ver ocidental, portugueses, temos uma certa ideia de história, não é? Foi-nos contada e fomos perpetuando uma certa ideia de história e do nosso lugar do mundo. E tu começas este livro contrariando muito esta história e colocando-te aqui no lugar do outro. Para quem não conhece o romance, podias falar um bocadinho sobre o que é As Doenças do Brasil? Sim, eu acho que cada vez mais importante que nós façamos uma releitura da história, de todas as histórias, porque efetivamente temos uma mentalidade eurocêntrica que nos faz, que tende a transformar-nos, aos europeus, em heróis,
e a ver o resto do mundo como bárbaro. E eventualmente até como selvagem. E isso é só uma forma de puxarmos para a brasa para a nossa sardinha e de construirmos uma autoestima que eventualmente deve ser construída, mas não exatamente com essa facilidade, com tanta facilidade. Eu lembro-me sempre de estar no Vietnã e toda a gente me falar na guerra americana. Nós vendem-nos a guerra do Vietnã como tal, a guerra do Vietnã. No Vietnã, obviamente, a guerra chama-se a guerra americana. Os americanos é que lá foram, eles não saíram dali. Os americanos é que lá foram meter o nariz e é que lá estiveram a guerrear. Por isso, de alguma maneira, no cômputo das guerras e dos horrores do Vietnã, aquela guerra não se poderia chamar senão americana, porque foram eles que a inventaram. Foram os americanos a inventar aquilo. No que se passa, por exemplo, à nossa relação, à relação até da Europa, porque não são só os portugueses, com a relação da Europa com o espaço do Brasil, por exemplo, nós temos tendência para achar temos tendência, foi-nos ensinado um pouco, que navegamos como bravos. Isso é verdade, de facto, as naus, existe uma em Vila do Conde como exemplo, dá para perceber que as naus eram umas casquinhas muito frágeis, eu pelo menos não ia nem até à furada naquilo. Fomos como bravos para o território da América do Sul, ou chegamos lá como bravos, mas de facto tudo o resto já não tem que ver com uma bravura, tem que ver com uma intenção clara de extrair, não é? De extrair de um território que se revela preciosíssimo, riquíssimo em recursos naturais, e por isso extrair-lhe toda a riqueza possível. O Brasil transforma-se numa espécie de celeiro gigante e não só. E era preciso, e esse é o grande horror da nossa história, no fundo, era preciso, nós com 1 milhão de habitantes, Portugal seria composto por cerca de 1 milhão de pessoas, com 1 milhão de habitantes, a maior parte dos habitantes portugueses eventualmente francamente campestres e ligados a uma vida rural muito simples, por isso longe de serem navegadores e longe de serem conquistadores, ou seja o que for, jamais quereriam sair daqui. E a única maneira de nós dominarmos um território tão vasto, um país tão pequenino como o nosso, dominar um território tão vasto como é o Brasil, que na altura não era Brasil, era apenas uma porção de terra habitada por uma infinidade de nações que não se organizavam segundo os padrões da sociedade convencionais na Europa. A única maneira de dominar aquilo era, de facto, industrializarmos a imigração, e a imigração não podia ser consentida, teria de ser, de facto, uma imigração forçada, e por isso teríamos de industrializar a compra e venda dos seres humanos, e foi o que foi feito. Por isso, de alguma forma, quando pensamos que o grande corpo do Brasil, que é o único corpo na América Latina que fala português, quando pensamos como é que é possível, não é? Para nós tão pouquinhos e tão pequeninos, criarmos um gigante a falar português de cima a baixo, é mais fácil de entender se entendermos que espalhamos um pouco por toda a parte pessoas que estavam obrigadas a cumprir esta língua. Não é? Pessoas que não tinham alternativa senão cumprir esta língua e obedecer a esta cultura. E por isso eis como se forma um gigante a partir de pouquinhos, porque no fundo são pouquinhos que se reclamaram ou que se puseram como proprietários dos corpos e das mentes das outras pessoas. Este teu romance não começa exatamente aí, não começa naquilo que será em 1500, mas talvez um bocadinho mais à frente, numa data não especificada, mas narra o encontro do branco, não é? Daquilo que tu chamas, e das personagens do teu livro, os Abaeté, a tribo gentil, chama da Fera Branca, narra precisamente o momento em que os brancos chegam às terras, às ilhas dos Três Mares. E parece que aí houve durante algum tempo essa bondade, pelo menos que se desvaneceu rapidamente, não é? Na carta de Pero Vaz de Caminha de 1500 é sentido... Que é uma das epígrafes do teu livro. Que é uma das epígrafes, é a primeira.
que no fundo é a carta, é dito o texto inaugural do Brasil, não é? O texto que inaugura o Brasil de alguma forma, é dito que quanto mais lhe pedíssemos, nós os brancos, vou fazer de conta que eu estive lá, não estive, obviamente, sou mais novo, embora esteja um bocado cadente e amassado, mas é dito que nós os brancos, quanto mais pedíssemos aos índios, com maior boa vontade eles corresponderiam. E o Pedro Vaz de Caminha deixa isso muito claro. Se mais lhes pedíssemos, mais teriam feito. Porque, no fundo, ao voltar, ao preparar a viagem de regresso, é óbvio que as naus, é óbvio que os barcos foram reabastecidos e foi preciso refazer aquilo que durante a viagem se pode ter estragado, se pode ter deteriorado. E as comunidades originárias com que eles se cruzaram foram de boa vontade, ajudando-os a reconstruir e oferecendo-lhes todo o tipo de alimentação e todo o tipo de necessidade que eles anunciaram para a viagem de meses de regresso. Só esta ideia, só esta subtileza de mostrar que se nós nos tivéssemos querido aproveitar mais, podíamos ter aproveitado mais, porque do lado deles a boa-fé, a ingenuidade era tão grande que nem sequer se apercebiam que estavam de mão beijada a dar-nos tudo. Só isto já mostra a diferença de posições que estava em causa, não é? A posição informada, mais ou menos interesseira, profundamente interessada do branco. Já tendente a essa industrialização de que falavas? Ou esse... Eu creio que nesse momento ainda não poderia, não seria expectável. Existia em Portugal umas ganas de possuir o mundo, não é? Em Portugal e Espanha, e não só, os holandeses também, mas... E muitos outros povos, os franceses, quer dizer, todas as nações europeias procuraram de alguma forma tornar-se proprietárias de porções do mundo que não lhes diziam respeito. Mas em Portugal isso era muito claro. Não digo que imediatamente tenham pensado, vamos tomar os corpos destas pessoas para os colocar a trabalhar a nosso favor. Não, mas que a primeira notícia que é feita é de que nós podemos chegar aqui com as nossas vontades porque os tipos são de boa fé e vamos conseguir levar avante o grande negócio das nossas vidas. Por isso instalaremos aqui, sim, um grande negócio que aproveitará a coroa portuguesa. E isto é o que acontece durante séculos, ou seja, durante séculos o vasto Brasil vai sendo, eu não gosto de dizer descoberto, porque de facto aquilo não estava tapado, por isso não se descobre uma coisa que não está escondida, mas vai sendo explorado, não é? Vai sendo explorado, cada vez mais conhecido no seu corpo mais interior e por isso ao longo dos séculos este espanto das populações originárias repete-se, porque são inúmeras populações, umas que são conhecidas há 1500 e outras que são conhecidas hoje talvez ainda existam algumas populações que não são conhecidas e presume-se que possam existir ainda na vasta Amazónia comunidades que nunca contactaram com os povos brancos, digamos assim. E por isso, o meu livro, passando-se depois de 1500, na minha cabeça, eu não defino, mas na minha cabeça está ali entre 1750 a 1820, vamos pôr assim uma baliza, mas ainda que o livro se passe assim, o livro diz respeito a todo este processo, que é um processo contínuo. Que é um contínuo e que é um ciclo para muitos povos. É uma coisa que começa não em 1500, mas mais tarde. Até porque colocas e se calhar falando um bocadinho das personagens principais, colocas aqui uma personagem extremamente simbólica também desse comércio obsceno que foi feito pelo Oceano Atlântico, não é? Colocas aqui o meio da noite, não é? O rapaz negro
que é de certa maneira também um símbolo desta exploração, não deste descobrimento. Sim, porque sendo notório que era impossível industriar os povos originários, tornou-se cada vez mais evidente que a única hipótese era, de facto, levar para lá os negros vistos como povos mais mansos, como eles diriam, domesticáveis. A verdade é que os povos originários que habitavam o território, pertenciam ao território, eram muito mais distantes do convívio, ou seja, a distância das suas culturas para com a cultura europeia era muito maior, não havia hábito nenhum, por isso não havia tradução possível para uma cultura e outra fazerem sentido ou criarem um convívio que fosse imediatamente um convívio feliz. E, por outro lado, os povos originários, sendo dali, conhecendo os territórios, era-lhes muito mais fácil empoderar-se das defesas que a selva e que as matas ofereciam. Como tu referes, os ABT faziam ferozmente a guerra, não é? Era-lhes muito mais fácil fazerem a guerra porque estavam dentro do seu habitat natural e por isso sabiam usar o habitat natural contra a fera branca. Isso não impediu que a fera branca covardemente tenha exterminado inúmeros povos e tenha dizimado outros, ou seja, tenha diminuído drasticamente a quantidade de indivíduos, de pessoas de determinados povos e alguns povos ter-se-ão perdido para todo sempre. Porque o branco chega com arma de fogo, por exemplo, e as comunidades originárias estavam longe de descobrir a arma de fogo. E basta isso para que o desnível, não é? O desnível na guerra fosse abissal. Os historiadores não se entendem muito bem em relação aos números. Eu, cada vez que leio uma história do Brasil, leio números diferentes. Mas o mínimo, assim, os números mais humildes apresentados são para que se pense que à chegada dos portugueses em 1500 existiriam talvez 6 milhões de pessoas no território do Brasil e ao tempo da independência, à saída dos portugueses, existiriam talvez apenas 2 milhões. Por isso, ao longo de 300 anos, em que toda a humanidade prosperou e se multiplicou, porque nós próprios, ao fim de 300 anos, já não éramos 1 milhão, éramos muito mais, os povos originários no Brasil, que deveriam, se eram 6 milhões, deveriam ser 12 ou 14 ou 16, passaram a ser 2 milhões. O que significa? Significa que, de facto, durante 300 anos foram mortos, enfrentaram um processo de pura extinção. Sim, não é? A intenção era extingui-los absolutamente. E referes muito isso no teu livro, de maneira, aliás, muito balizada na narrativa, que é os ABT falam muito da palavra e do poder da palavra, e eles não falam, eles entoam, e entoam o nome da verdadeira divindade, da divindade ABT, desta tribo. E há um momento do teu livro em que se dá o contacto com os brancos e os ABT dizem não, porque eles ousaram dizer o nome da outra divindade na mata. Portanto, Há um desabrigo. Eu gosto desta imagem que eles usam. Estarmos abrigados dentro de uma palavra, estamos abrigados dentro de uma língua. E a língua estranha, não é? É uma língua desabrigada, porque não lhes é a língua sagrada. E por isso eles acham... o livro é contado a partir da perspectiva abaeté, por isso é uma forma de ver a história do Brasil, ou como é que se criou o Brasil, mas a partir do ponto de vista, de um hipotético ponto de vista de uma comunidade originária, a ver se compreendemos ou se conseguimos melhor ver como outras culturas têm os seus processos de dignificação, e por isso não existe isso de culturas bárbaras. O que existe são culturas que nós não entendemos ou que não são as nossas. Pronto, uma cultura que não é nossa é só isso, não é nossa. Não é melhor ou pior imediatamente, é simplesmente uma cultura que não é nossa. E por isso a minha intenção era ver a partir do ponto de vista
de um povo originário. E para eles, e isto tem muito que ver com algumas convicções efetivas. O livro é ficção, é uma invenção minha, mas há coisas que vêm efetivamente de comunidades originárias reais. E é comum nas comunidades originárias que considerem a palavra como criadora, a palavra como sagrada. Por exemplo, é comum que não digam os seus nomes, aqueles que nós chamamos índios. É muito comum que não digam os nomes. E quando nos dizem nomes, dizem-nos nomes nossos, adotam nomes nossos. Por isso é que depois se podem chamar David ou João ou não sei do quê, que são nomes que eles escolhem dos nomes da nossa língua, dos nomes da nossa cultura, são nomes que eles escolhem para se identificarem, mas são máscaras, porque não nos oferecem o nome verdadeiro. Porque o nome verdadeiro é uma ligação direta ao espírito. E aquele que conhece o nome verdadeiro pode dominar o espírito do outro. E por isso isto faz muito parte das culturas tupis, faz muito parte das culturas que efetivamente existem. E tem que ver com a sacralização da palavra como um todo. E eu queria, obviamente, como escritor, e quando escolho escrever sobre isto, é óbvio que eu quero explorar a palavra como sagrada, a palavra como criadora, como divina, como algo que não posso usar levianamente. E é óbvio que eles, ao encontro com o branco falando outra coisa qualquer, isso lhes pareça sujo, a língua suja, como eles dizem. E se ao longo do tempo eles vão aprendendo alguns vocábulos e vão aprendendo a língua branca, eles procuram não perdurar na língua branca. Sim. Procuram não ficar abrigados na língua branca, porque correm o perigo de serem desalojados no fundo da verdadeiríssima divindade, como eles dizem. E eles vão aprendendo a língua branca através de um membro ABET que é, de certa maneira, também uma ferida naquela comunidade, ou pelo menos nas palavras dele e no seu entendimento, esta personagem super peculiar, interessantíssima, Honra, acha-se uma mácula, não é? E, no entanto, é ele que consegue estabelecer este contacto com a fera branca e com a língua branca. É porque o Honra é resultado de uma violação de um branco a uma mulher vermelha, digamos assim. É uma mulher de uma comunidade ABET. E por isso o Honra cresce claro, né? Cresce claro. E horrorizado com a sua cor, sentindo-se feio, achando que é aberrante no cômputo dos seus concidadãos, e por isso até que ele entenda que eventualmente aquela cor é a máscara perfeita, não é? É máscara perfeita para que um ABET se possa imiscuir no meio do inimigo branco, para o conhecer e eventualmente para o atacar e para se defenderem melhor. O Honra é muito importante no livro, porque o Honra é símbolo da mestiçagem violenta, criminosa que é feita, não é? Eu há dias, numa entrevista, dizia que de facto a mestiçagem é gloriosa, não há maior glória na humanidade do que misturarmos uns com os outros, ou do que pelo menos estarmos uns com os outros, porque não há mais sentido do que este. Não faremos maior sentido do que o do encontro. E a mestiçagem é a prova do encontro, é a prova de que nos juntamos. Mas sendo gloriosa a mestiçagem no Brasil, que é uma questão premente, é impossível pensar o Brasil sem pensar o indivíduo mestiço, sem pensar a pessoa mestiça. A mestiçagem no Brasil começa exatamente com essa violência. Começa com um povo que chega com convicções de claramente explorar o outro, e o outro que, de boa fé, acaba por ser capturado no seu próprio território. E o Honra é isso. O Honra é a tradução desse crime original, não é? Desse crime inicial, que é um crime sem o qual o Brasil não seria o que é. Por isso, é um bocadinho como nós termos nascido de uma guerra entre um filho e uma mãe, que é aberrante, não é? Hoje em dia não vamos querer deixar de ser portugueses, ou não vamos querer que Portugal acabe porque fomos feitos por um indivíduo que devia ser um filho horrendo,
uma família nojenta, basicamente. Mas isso está no radical mais profundo do que foi a criação do país. E no radical mais profundo do que foi a criação do Brasil está de facto o estupro, e está essa mistura criminosa, essa mistura violenta. E achas que, julgo que será mais ou menos a nossa última pergunta, sei que já falaste disto e que é uma questão muito na ordem do dia, até polémica, mas achas que 500 anos depois ainda temos necessariamente de refletir sobre esse crime, as suas implicações e eventualmente falar sobre ele de maneira mais definitiva? Não são 500 anos depois. Nós saímos do Brasil há 200. O Brasil vai fazer de independência de 200 anos agora no próximo ano. Vamos todos fazer uma grande festa e eu pelo menos vou comemorar muito. E tendo saído, é preciso também perceber que politicamente, tecnicamente, Portugal afasta-se, mas quem lá fica ainda são as elites que lá deixamos. E as elites que lá deixamos ainda fazem perdurar a escravidão durante muito tempo, e quando se dá a abolição, dá-se a abolição sem haver qualquer tipo de apoio aos indivíduos libertos, e por isso se quiseres, o que o Brasil é hoje, ainda que à distância de 200 anos pareça muito, mas o que o Brasil é hoje ainda é resultado do que a Fera Branca definiu. E a Fera Branca, não sou exatamente eu nem tu, que não estávamos lá, mas passamos a ser, se não tivermos consciência de que alguns efeitos ainda estão ao alcance das nossas mãos. Algumas coisas que radicam na avidez europeia, na avidez branca em cima do território do Brasil, e não só, mas estamos a falar do Brasil, algumas coisas ainda operam os seus efeitos. E por isso, nós só não vamos ser racistas se impedirmos, se deixarmos de ser agentes desses efeitos. Por isso, só não vamos, porque é muito diferente. Nós podemos nos sentir não racistas. É comum as pessoas dizerem que não são racistas, mas não ser racista não é só isso. Não ser racista é de facto ficar atento para que no momento certo não compactuemos com o racismo que predomina e que é estrutural. E por isso é um bocado como a questão dos direitos femininos, é um bocado como a questão LGBT, é como todas as questões que dizem respeito efetivamente aos direitos fundamentais das pessoas. Não basta acharmos que não fizemos nada de errado, é preciso funcionarmos como barreiras, como guerreiros contra quem está a fazer errado. E por isso, enquanto nos demitirmos, somos sim racistas. E ainda hoje existem efeitos da escravidão, ainda hoje existem efeitos desse domínio branco. Basta ir ao Brasil. Nem é preciso ir ao Brasil, nós aqui vemos isso perfeitamente, porque a nossa comunidade, num ponto mais pequeno e se calhar um bocadinho mais cosmético, porque a Europa conseguiu um apaziguamento bastante maior, mas é fácil ver onde é que estão os negros, que cargos ocupam os negros e, sobretudo, onde é que não estão. Olha só, pessoas brancas. Aqui, por acaso, é incomum. Nós aqui no Norte temos pouca gente negra. E, por exemplo, eu vivo em Vila do Conde, é raro ver alguém negro, mas sempre foi raro. Não chegam ali, chegam poucos, habitam poucos. Mas quando estou, por exemplo, em São Paulo, ou quando estou em Lisboa, e numa plateia grande, ou numa plateia às vezes gigante, não haver um negro, aí sim, aí é esquisito. Porque eu penso assim, caramba, será que sou eu que sou tão branco, que os negros não me conseguem nem levar a sério? Quer dizer, que parece que não digo respeito a... Será que eu não escrevi nenhum livro que uma pessoa negra possa achar interessante ler? Se calhar as minhas preocupações são preocupações de branco privilegiado, não é? Que é uma coisa que me custa pensar, mas é verdade que em muitas plateias fico à procura de pessoas que sejam um bocadinho
que me pareçam vir de periferias, e se calhar é isso, se calhar estão de facto em periferias, e as periferias têm desafios bastantes que impedem que cheguem aos centros, mesmo para assistir numa coisa qualquer, é-lhes tão difícil chegar ao centro que vão passar gerações a ficar a rondar apenas, a rondar sem ocupar finalmente o centro de alguma coisa. Walter, estão-nos a fazer sinal que já chegamos ao nosso tempo. Queria-te agradecer esta conversa em torno das doenças do Brasil. Acho que estivemos a falar a cerca de 25, 30 minutos. Obrigado. Obrigado. E obrigado a quem está aqui no Fórum FNAC. Sinto-me assim a Cinderela, parece que vou perder um sapato, tenho que sair à pressa. Mas se calhar depois de fecharmos aqui a transmissão vídeo podemos continuar a conversar, e se calhar se alguém tiver alguma questão também podemos abrir aqui acho bem que as pessoas, eu estou a vê-las os com microfones. cara de quem quer fazer perguntas. Ok, então até já, obrigado a todos. Até já, obrigado.